Aproveitando uma carona que tem uma trend rolando na internet muito, muito engraçada, no qual o Guto Galamba, ele pede para a pessoa se apresentar sem dizer o que ela tem, sem dizer o que ela faz. E as pessoas ficam um pouco inseguras ou às vezes até sem saber responder se você tira suas posses da resposta, que me parece que a gente é treinado para se apresentar baseado no que tem, no emprego que tem, levando para o mundo corporativo. Na sua visão, como é que é a melhor maneira de responder isso? Qual seria a melhor técnica? E como você usaria para se apresentar? Perfeito. Bom, o Guto, ele cria uma estratégia ali que antes mesmo dele fazer a pergunta, ele já monta um cenário de poder. Né? Isso a gente estuda e percebe dentro da microfísica do poder de Foucault. Que não é só o que você fala ou como você fala, mas toda a estrutura invisível que tem em torno. Então, no caso dele, ele usa da autoridade dele, do posicionamento dele, e você percebe que ele não faz a pergunta direcionada, ele constrói um cenário antes, que a gente chama de nada mais nada menos do que a engenharia da narrativa. Então, ele começa a preparar o interlocutor dele. Eu vou te fazer uma pergunta que trava o cérebro de muita gente quando responde, é ver o verdadeiro piripaque do Chaves. Ou seja, você que está escutando isso, já fala assim, nossa, vai vir aquela pergunta. Com a autoridade dele vai ser gigante, concorda comigo? Sim. E aí ele vem com a pergunta. Ou seja, ele já estabeleceu um campo de tensão em você. Aí você vai responder. E normalmente, quando a gente é treinado dentro do mercado para fazer o quê? Pitch. E quando a gente faz pitch, a gente tem que apresentar rapidamente o que a gente faz e qual a nossa utilidade, né? O que a gente tem de títulos. Só que essa pergunta, a melhor forma de você responder é você vir para a camada da sensação, da narrativa interna consolidada, que é quem você realmente é. Então, você vai substituir, do ponto de vista de técnica, você substitui simplesmente o ter ou o fazer pelo ser, pelo sentir, tá? Então, é uma forma de você substituir. Então, se eu fosse me apresentar aqui agora, eu não diria que eu sou perita em narrativa. Eu diria que eu sou uma mulher apaixonada pela estrutura das palavras e que, através dela, constrói sonhos. Eu não estou falando o que eu faço. Eu estou falando a minha paixão. E eu, para emendar, eu posso dizer o seguinte, inclusive, acredito, ou seja, eu mudo, eu venho para o acreditar. Acreditar não é sobre o que eu faço ou o que eu sou, é sobre o que eu realmente penso sobre mim, narrativa interna estruturada. Acredito que todo ser humano tem um dom e que esse dom precisa estar disponível ao outro e, portanto, né, a partir daí eu gero riqueza, né, financeira e tudo mais. Percebe como que eu estruturei a minha frase completamente diferente? Sim. Eu saio do que eu sou, do que eu faço, do que eu tenho, em termos de titulação, e eu venho para o sentir. Eu venho para o propósito. Então, eu entrego valor entregando propósito. O que eu comunico no final? Os meus propósitos. Sensacional. E quando a gente comunica propósito, a gente gera o que? Conexão. E essa é a parte mais importante. Então, por exemplo, ao gerar esse tipo de valor, eu já posso chegar e falar assim, você quer entender mais? Vai no efeito narrativa, lá no link na minha bio. Eu estruturei a minha apresentação e no final ainda fiz um plot twist, que é o que você não esperava que eu fosse responder. Pegou? Perfeito. E dentro dessa sua construção, historiadora, foi fazer pesquisa de campo num lugar super, do imaginário popular. Quem nunca ouviu falar das histórias do campo de Auschwitz? Sim. E aí transformou isso num livro, num método, uma coisa bastante estruturada e de uma maneira que a gente consegue entender, que é a narrativa, e passou a orientar líderes e empresários com relação a isso. Como é que foi o desencadear dessas suas experiências e como você foi tomando a conclusão que é aqui que é o meu lugar, a narrativa é o meu lugar? Então, Tony, eu não comecei a minha vida pensando em falar sobre narrativa, tá? Eu sempre tive uma percepção da esfera de poder de Foucault muito simples. Para mim, era muito claro perceber quando você estava com poder e quando eu estava com poder. E isso já é uma disrupção no pensamento. A maior parte das pessoas acham que o poder é meu ou o poder é seu. Não, o poder, de acordo com Foucault, eu vou fazer assim uma analogia para se tornar mais simples, mais didática que a coisa, é como se fosse uma bolinha de tênis. Ora ela tá comigo, ora ela tá contigo, ora ela tá comigo, ora ela tá comigo. Só que quem define onde essa bolinha vai estar? É só linguagem corporal,
né, o seu posicionamento na rede social, toda essa esfera, tudo que está em torno de você, tudo que chega antes de você numa mesa de negociação. Isso para mim, desde de adolescente, era muito, eu percebia, eu via isso, era como se fosse gamificado na minha cabeça, tá? Só que quando eu fui estudar, né, lá no Museu Campo de Auschwitz, eu fui escrever a minha monografia, eu inicialmente queria entrar na mente do psicopata Joseph Mengele, né? Quando eu comecei a analisar os documentos, eu percebi que eu não tinha como fazer isso, porque no fundo, eu estava falando de narrativas. E pro lado bom, pro lado ruim, eram narrativas que eu estava tratando. Ou era a narrativa da enfermeira, que foi obrigada a trabalhar para ele, de uma vítima dele. Então eu teria que ir um pouco mais a fundo nisso para entender através de símbolos dentro das fotos, dentro do cinema e tudo isso. Tanto é que eu faço análise de um filme chamado Médico Alemão. Então, a coisa foi se apresentando para mim. A questão da narrativa, ela não veio pronta. Ela veio me mostrando que era por ali que eu tinha que ir. Né? E aí eu fiquei obcecada por Foucault, que eu sempre gostei muito. E eu fiquei obcecada também por Bauman. E técnicas, né? Porque a primeira formação sendo balé é por essas técnicas. Então, eu comecei a estruturar isso dentro de um método. Né? A princípio, eu não tinha a menor pretensão de ter um método sobre isso. Então, por que eu estou te falando isso? Muita gente... Presta atenção nisso. Muita gente acha que vai gerar um produto digital, que vai gerar um super negócio e que ele já se apresentou pronto. Veio a lâmpada do Aladim, plim, 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 apareceu, igual um passe de máscara. Não. Muitas vezes, aliás, 80% ou 90% das vezes é um processo de construção. Você vai fazendo um protótipo, você vai alinhando, você vai lapidando. Né? A gente fez isso, né? Em relação a alguns itens aqui do podcast. Então, a gente vai alinhando para estruturar e chegar num produto final que na maior parte das vezes vai estar em beta ainda. Né? Porque nós estamos em beta. Então, isso foi sendo construído ao longo da minha trajetória. Até o ponto que eu falei assim, realmente, eu acho que hoje, a data de hoje, ele está mais alinhado com o que eu sempre quis passar. Mas não significa dizer que amanhã não possa mudar. Sim. Eu sempre gosto de falar que se você, em algum dia, chegou à conclusão que não tem mais nada que aprender, você já pode morrer, já não tem mais porquê. Exatamente. Não. E vamos combinar, olha a mágica da vida. É justamente isso, você poder se transformar, você poder se modificar, você aprender coisas que você não sabe. Cara, se exponha. Se coloca na frente do risco. Eu sou muito dessa pessoa que fala assim, não sabe como fazer, mas já fizeram. Então, tem um caminho. Só descobre o caminho. Descobre e aperfeiçoa. Se você puder aperfeiçoar, melhor ainda, entendeu? Que é isso. A gente que fala muito de inovação, né? O Google é uma cópia aperfeiçoada. Sim. E muitos outros. Eu te digo isso porque em algum momento da minha vida, quando eu comecei a pensar em produzir aplicativos, eu queria criar um aplicativo que não existia. Só que tudo que eu pensava existia. Eu não estava ali na minha bolha, mas já existia. E um dia, um amigo meu falou assim, mas por que tem que ser alguma coisa que não existe? E aí ele falou, Cris, o Google também foi com base em algo que já existia. E ele perdura até hoje, até quando a gente não sabe. O futuro ninguém sabe. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aguarde os próximos episódios. Tchau!